Ótimo, então agora já gravando para disponibilizar para todos que estão aqui e aqueles e aquelas que não estão. Desejo uma ótima aula para todos. E hoje é dia 23/11 de 2020, né? Pensando agora metodologia, né? Pensar como fazer pesquisa no serviço social. Tá? Tem alguém aqui que pode trazer um panorama do que nós discutimos na aula passada? Falamos sobre revoluções científicas em Thomas Kuhn, normal evolucionário, aprofundamento do conhecimento, o progresso não é linear e o modelo histórico crítico de Marx, da alienação. Foi o último tópico. Ótimo. E isso de forma introdutória, né? De forma introdutória. Sim. Perfeito. Então, pensar Kuhn, né? Que é um escritor que durante o século XX pensou a produção de conhecimento, e não só a produção de conhecimento, mas como um conhecimento revolucionário, né? Então, hoje nós vamos adentrar isso. Tem uma atividade para vocês, a questão de pensar a revolução, né? O que seria, já de pronto, o que seria uma pesquisa? Olha, a pesquisa é quando você encontra a solução para algo, né? O que seria uma pesquisa revolucionária nas condições que nós estamos? O que seria uma pesquisa revolucionária? Seria buscar algo para mudança? Algo para mudança. Isso. Agora, lembra que quem falou foi a Milene. Lembra que a Larissa falou o seguinte, olha, existe vários tipos de pesquisa. A Larissa trouxe uma abordagem que o Thomas Kuhn chama de revolucionária, porque se ele chama uma pesquisa, uma abordagem revolucionária, é porque tem outro tipo de pesquisa que não é revolucionária, né? E aí depois trouxe também a questão que o Marx vai trazer, que é uma contribuição para a pesquisa. Aí a Marina diz que rompe com todo o modelo atual. É isso, é nesse sentido. A gente consegue formular algo? Olha, pensando, posso dar uma dica aqui? A pandemia. O que seria pensar uma pesquisa revolucionária nessa pandemia? A Vitória diz que é a cura para o Covid. Aí, Vitória, tem alguma pesquisa, né, que não queira isso? Por exemplo, algum pesquisador de várias linhas, tem várias linhas da pesquisa, né? Então, tem a pesquisa normal e a pesquisa revolucionária. Tem alguém que está pesquisando a cura do Covid que não gostaria de encontrar a cura para o Covid? Ou todos querem a cura? É isso mesmo, né, Larissa? Eu espero que todos, né? Olha, todos parece uma pergunta retórica. Ó, todos que estão pesquisando a cura querem encontrar. Mas tem um elemento diferencial que Marx vai nos ajudar, né? E o serviço social, ele opta por essa forma de ver a realidade. Existe um elemento que diferencia essa pesquisa que está aí, né? Toda a modernidade,
traz estilos de pesquisas, mas nós vamos romper com a pesquisa que está aí e estabelecer um outro tipo de pesquisa. O que seria isso? Alguém tem alguma ideia do que seria? Porque, assim, toda pesquisa quer encontrar algo, né? No caso, vixe, não faço ideia, Natália. Toda pesquisa quer ter sucesso, né? Sucesso naquela empreitada. Só que tem algo nas pesquisas que diferencia, né, o produto final. Qual que é a ideia de Marx, por exemplo? Olha, para facilitar. Qual que é a ideia de Marx? O que o Marx quer? Mostrar alienação Mostrar alienação. E a alienação está na onde? da relação entre trabalhador e o burguês. Isso, Larissa. A Marina, eu não estava olhando aqui, né? Falou da emancipação do proletariado, salvar a economia do país. Eu acho que Mohamed, eu acho que Marx não quer salvar a economia do país, principalmente numa economia capitalista, né? Mas a gente pode pegar isso também. Não sei se esses termos estão certos. A Marina diz emancipação do proletariado. Tá certo, Marina. Diante disso, se Marx, nos seus trabalhos, ele já diz que time que ele joga, não é? Que é o time do proletariado. Tem como fazer uma pesquisa que leve em conta... Quando as pesquisas, quando elas são feitas e os seus resultados, elas levam em consideração os trabalhadores e os capitalistas ou tem alguma diferenciação nos resultados? Não, por exemplo, se a gente for ver da cura do Covid, né? A pesquisa visando a cura do Covid, ela seria para geral. A pesquisa foi feita para curar todas as parcelas. Só não sei se chegaria em todo mundo. Seria Pois não, Otávio, vai. Seria o resultado para os dois lados ou somente no momento da pesquisa? Desenvolve mais, Otávio. Não, é só para me entender a sua pergunta. Então, olha, quando você faz uma pesquisa, né, quando você faz uma pesquisa, você chega num resultado. Vamos pensar na cura do Covid. Certo. Né? Só porque a vacina, ela vai ser aplicada tanto na classe trabalhadora quanto na classe capitalista, ela estabelece uma igualdade social? Otávio? Porque eu não sei, porque muitos estão dizendo não, mas eu penso que a vacina em si, ela não está sendo criada para uma determinada parcela da sociedade, ela está sendo criada para um todo da sociedade. Eu acho que nesse caso em específico não há distinção. Não sei. É porque você caiu numa armadilha que eu fiz para você. Você entendeu a armadilha, Otávio? Não, ainda não consigo ver. Eu falei o seguinte, olha, a vacina vai ser aplicado na classe trabalhadora e também nos capitalistas. Até aí, eu e você, nós concordamos, não é? Sim. Aí depois eu disse uma segunda coisa
que não tem nada a ver com a vacina, que é o seguinte, olha, essas vacinas vão estabelecer a igualdade social? Compreendo, compreendo. E aí eu te faço a pergunta de novo, olha. Então, eu falei duas coisas diferentes, ó. Que a vacina Sim. vai ser aplicada em todo mundo, mas é a partir da vacinação que a sociedade vai estar tudo igual, assim, vai ter distribuição de renda, vai estar todo mundo feliz? Não, não. Perfeito. Então você entendeu. Todos Sim. vocês entenderam a minha forma de conduzir para um resultado que é errôneo? Uhum. É isso, gente. Olha, a pesquisa, quando ela se propõe a ser revolucionária, ela não só vai considerar uma coisa pontual, que é o seguinte, olha, vamos rápido com essas pesquisas, porque os trabalhadores precisam voltar a trabalhar, né? Olha, a classe capitalista não pode adoecer. E aí, a hora que chega, e se chegar, né, uma vacina segura, aí falou assim, olha como a nossa sociedade é democrática, ó, todo mundo vai ter vacina. E aí, alguém já falou aqui a questão da alienação, né? A alienação é achar que há igualdade social porque todos tomaram vacina. Então, professora, a pesquisa revolucionária seria isso que você citou, uma pesquisa que abrangesse toda a sociedade e buscasse igualar as questões sociais? Mas você já sabe, Natália, qual seria o problema disso, né? Sei sim. Eu vou precisar dar uma saidinha rapidinho, já volto, tá? Tá bom, vai lá. Pessoal, olha, a Natália colocou que assim, ó, então uma pesquisa revolucionária tem que pensar a sociedade, porque é na sociedade que estão os problemas, né? Que estão as relações. Foi isso que ela disse. Quem está pesquisando? É somente a classe trabalhadora ou é também a classe dos capitalistas? Os dois. E aí, o capitalista, ele quer fazer uma revolução social ou ele quer conservar? Conservar. Olha que nó que a Natália coloca a gente, ó. Professor, então todos vamos fazer uma pesquisa revolucionária porque nós temos que mudar a sociedade. Só que, enquanto pesquisadores, nós precisamos ter o que nós chamamos de consciência de classe. Senão, nós vamos focar em questões pontuais. H1N1 chegou e as pessoas estavam morrendo, então precisa colocar um remédio, Tamiflu, para que as pessoas pudessem sarar da doença. E agora tem vacina, uma vacina que tem que ser atualizada no vírus. Mas isso não mudou as condições sociais. Né? Não mudou. E aí, quando a gente olha para a aplicação da vacina de H1N1, e depois, quiçá, quando existir a vacina para o Covid-19, nós tendemos a achar que esse sistema capitalista é o melhor que existe, porque ele trata todo mundo de forma igual. Porque todo mundo tem acesso, né? A Natália disse... Vamos supor que cria uma vacina, cure todo mundo, e a economia, que foi prejudicada, e a situação do trabalhador também, que foi prejudicado. Isso, nós estamos considerando, neste momento de pandemia, tudo que está acontecendo na educação do trabalhador. Nós estamos considerando
a condição de miserabilidade que os trabalhadores estão enfrentando? Não. Nós estamos considerando que o SUS está querendo ser privatizado, o SUS não, né, mas os poderes centrais estão querendo privatizar o SUS. Nós estamos considerando, nas nossas discussões, de que o Brasil não está preparado para ter pessoas doentes, né? O Sistema Único de Saúde não está preparado para receber pessoas doentes, né? Então, pensar numa pesquisa é mais do que pontualmente achar uma cura. Porque vocês já ouviram a expressão novo normal, né? O novo normal, ele não pode aceitar as coisas que agora foram exponenciadas. Nós sabemos que o trabalhador era explorado. Mas aí nós vimos que quando ele perde o emprego no primeiro mês, ele já cai na miserabilidade. Nós sabíamos que a universalização do Sistema Único de Saúde não havia acontecido. Só que as pessoas, ao procurar a medicina brasileira, ela é convidada a ficar em casa. Olha, apareceu os primeiros sintomas, não nos procure, fique em casa. A Elisa está falando, na verdade, a vacina para todos seria apenas uma forma de manutenção. Isso. Esse que é a nossa proposta de hoje, viu, Elisa? Deixa eu voltar um pouquinho, mas então o que é igualdade social? Porque no caso da vacina, eu coloquei sim. O que é igualdade social? Você entende que quando eu estava falando com o Otávio, eu falei duas coisas diferentes? Com o Otávio, eu entendi. É assim, eu só levei a ele a errar. Porque é o seguinte, olha, não dá para falar de igualdade social pensando na vacina em si. Como se fosse mais abrangente o significado. Não, mas no caso, eu estou me referindo à vacina, na pergunta que você fez para o Otávio. Estou referindo na vacina. Eu estou fazendo só esse recorte, que é o recorte que você fez. Exatamente esse recorte. A vacina para todos é uma igualdade social? Se a resposta for não, então o que é igualdade social? Tá. Então vamos lá. Aceita o desafio. Primeiro, que a vacina, você não pode colocar a igualdade social numa coisa que não se propõe a isso. Né? Porque assim, olha, a vacina se propõe à igualdade? Não se propõe. É possível igualdade social num sistema capitalista? Não é possível. Então, por isso que eu disse que são duas coisas diferentes, né? Igualdade social e vacina. São duas coisas. Não vamos ter igualdade social no capitalismo. O capitalismo, ele produz a desigualdade. Então, primeiro nós temos, se fôssemos pensar em igualdade, por isso que eu levei ele ao erro, nós tínhamos que pensar em outra sociabilidade. Né? Então, a vacina em si, ela pode ser encarada como essa ilusão de que nós temos acesso ao que todo mundo tem acesso. Sim, você entendeu, Janiana? Entendi, eu acho. Mas se o capitalismo é óbvio que não vai ter igualdade social, então a igualdade social estaria no socialismo, ou a gente não vai falar disso agora, ou não é por aí o caminho? Não vamos falar, mas eu gostaria de responder, tá? Eu gostaria de responder. No capitalismo, o que nós, enquanto assistentes sociais, né, o que nós preconizamos é acesso aos direitos, né? Então, isso nós preconizamos. Aí, se o Otávio tivesse falado para mim, professor, mas e acesso aos direitos? A classe trabalhadora tendo acesso aos direitos, isso estabelece uma justiça social? Aí sim. Aí eu diria, não, no capitalismo nós temos uma justiça, que é oferecer universalização da medicina, da educação, da segurança. Então, o nosso trabalho é dar acesso.
mesmo os programas de transferência de renda, quando o trabalhador perde o seu emprego e nós vamos ter o auxílio emergencial, né? Até isso nós trabalhamos para efetivar o direito. Mas a igualdade social não seria nesse sistema. Agora, eu não sei também se responder se no socialismo teríamos, né? Não sei. Eu sei dizer que, por exemplo, o que nós vamos propor hoje, né, dentro do sistema capitalista, é trabalhar com o que nós temos. O que nós temos são leis, e quando nós não temos leis, nós temos a força do coletivo para fabricar leis para o acesso. Então, olha, se a vacina fosse destinada apenas à classe dos capitalistas, aí nós nos reuniríamos, né, no movimento social para requerer isso. E quando conseguíssemos, né, nós estaríamos em igualdade social? Não. Nós estaríamos em igualdade jurídica. Então, quando nós temos os direitos, nós temos igualdade jurídica. Agora, a igualdade social seria divisão de riqueza, né? Que nós não conseguimos responder como seria no futuro. Nós só conseguimos, né, pela teoria crítica, dizer que esse sistema, ele produz, né, as desigualdades. E quando nós temos acesso à mesma coisa dos capitalistas, é para reforçar, né, a sociedade que aqui está. Entendi, a gente trabalha com direito. Isso, é o que vocês vão estudar em processo de trabalho, quando fala o seguinte, ó, temos duas emancipações que o serviço social luta. A emancipação jurídica, né, e a emancipação social humana, né? Nós gostaríamos de chegar um dia a uma emancipação humana, para além desse sistema. Mas isso é futurístico, pensado nas nossas condições. Então, o que nós temos para hoje? Igualdade jurídica. O Ronan colocou, ó, a igualdade é uma utopia, né? Lembrando da ilha de Thomas More, né? O sonho é mesmo e pelo mesmo... Milene diz que o sonho é mesmo e pelo... É o sonho mesmo e pelo menos mudar essa desigualdade. Então, se estabelece num plano do sonho, eu não sei se seria só sonho, né? Porque o que os autores vêm trazendo, e nós vamos estudar isso, de que o sistema capitalista, ele está indo para o seu desastre. Na sua crise, ele está numa crise estrutural, indo para o seu desastre. Eles não sabem dizer o que nós temos depois do desastre do capitalismo, se é melhor ou pior. Mas o capitalismo está indo na sua demolição. Compreenderam que para fazer pesquisas, para Thomas Kuhn, para fazer pesquisa de forma crítica, nós temos que olhar para as relações sociais, né? E saber que, ao chegar a vacina, não podemos voltar nas mesmas condições sanitárias que antes. Porque quem sofre mais numa pandemia? A classe trabalhadora. Quem sofre mais numa crise econômica? A classe trabalhadora. Quem sofre mais com uma crise no ensino superior? A classe trabalhadora. Então, quando nós, né, se no dia da manhã nós voltássemos às aulas presenciais, nós teríamos que mudar algum formato na aula, porque com a pandemia nós vimos que os discentes, eles tiveram muitas dificuldades. Dificuldade de equipamento. Será que é à toa que a classe trabalhadora não tem um equipamento de qualidade? Não, então nós temos que pensar nisso também. A classe trabalhadora que acessa o ensino superior, ela precisava ter acesso aos equipamentos, precisava ter tempo,
para as aulas, né? Quantos de vocês estão aqui e estão tendo que fazer uma outra atividade em casa? Quantos? Quantos, né? Então, nós precisamos pensar nisso. Quando voltar ao normal, né? Quem vai fazer as atividades que vocês estão fazendo, cada um no seu local aí? Será que vocês vão ter que se sobrecarregar, ir para a universidade, depois, ao voltar, ter outras coisas para fazer? Então, diante disso, a proposta da aula de hoje, pensar o que é uma pesquisa e pensar uma pesquisa que rompa com o que nós temos hoje. E romper o que nós temos hoje é estabelecer uma igualdade jurídica. Compreenderam a ideia de hoje? Sim, sim. Sim. Tá. Então vamos lá, né? Fazer pesquisa, eu gostaria que vocês anotassem isso, tá? Porque a atividade que você... Pois não, Larissa? Igualdade é romper com as amarras do capitalismo? Nós vamos romper com as amarras, Larissa, só em outro sistema, né? Uhum. Nesse sistema, o que nós temos que fazer? Porque essa é uma pergunta que eles vão fazer o curso inteiro para você, e quem é de fora do curso vai ficar perguntando para você, e quando você for para a sua atuação, você vai se perguntar, né? Nesse sistema, o Ronan falou aí, você está conseguindo ler o chat, Larissa? Sim. Você concorda com o Ronan? Eu não sei se você falou, mas seu microfone... Então, a igualdade jurídica... É nesse caminho. Nesse sistema, nós não conseguimos romper com as amarras do capitalismo, porque nós estamos nele. Então, fazer uma pesquisa revolucionária é caminhar para a garantia de direitos. Direitos para quem, Ronan? Para todos. Você foi muito feliz na sua resposta. O Ronan também. Por que nós não falamos direitos para os trabalhadores, já que a classe capitalista já tem direitos resguardados, porque é eles que são os detentores de poder? E vocês acertaram muito. Por que vocês falaram todos e não falaram só para os trabalhadores? Se a gente der direito só para uma parcela, mesmo que essa parcela sejam os trabalhadores, se só uma parcela continuar de se torna a parcela opressora. Perfeito, Natália. E vocês foram muito felizes. Aí virou um ciclo. Larissa? Aí vira um ciclo, né? Se não tiver a garantia de direito para todos, a gente acaba se tornando a classe opressora. Isso. E é o que nós, muitas vezes, somos muitas vezes, com uma análise apressada das nossas pautas, eles recortam as nossas pautas como classe trabalhadora e diz que nós estamos fazendo uma exploração invertida, que é uma aberração, né? E vocês acertaram muito em falar o seguinte: olha, o direito é para todos. Para todos. Mesmo nós sabemos que nós temos que defender os trabalhadores, porque é eles que estão sendo lesados. Mesmo nós sabemos que nós defendemos os trabalhadores, os direitos são para todos. A Ana Carla apontou aqui, ó: para além de garantir direitos, lutamos por uma sociedade sem exploração e opressões, né? Essa é um quê da pesquisa revolucionária.
Eu não sei se vocês acompanharam a ideia da Ana Carla, né? Que é o seguinte, olha, nós vamos garantir direito para todos, não é? Sim, vamos garantir. Dentro desse todos, tem alguém, olha, dentro da classe trabalhadora, tem algum grupo que tem sofrido mais opressões do que outro? Com certeza. Então você entendeu a proposta da Ana Carla, né, Larissa? Então, a pesquisa revolucionária, quando ela fala o seguinte, olha, vamos garantir direitos universais, ela precisa pensar nas mulheres, não precisa? Ela precisa pensar nas crianças, nos idosos, né? É o que a gente chama de equidade, né? E das explorações e opressões que essa sociedade fabrica. Eu acho que é nesse sentido, né, Ana Carla, que você colocou assim, olha, vamos pensar o todo, mas esse todo tem particularidades. Foi isso ou não? Não sei se a Carla ouviu a discussão. Sim, colocou aqui. O Mohamed salienta os moradores de rua, né? Então, temos particularidades. Então, uma pesquisa, ela não pode desconsiderar isso. Não pode desconsiderar. É um desafio? Claro que é. Por que é um desafio? Porque essas coisas não estão na ordem do dia. Nós precisamos apropriar. E como que nós fazemos? Indo para as relações sociais, indo para as discussões, construindo com o diferente e com o diverso. Nós, individualmente, nós não fazemos pesquisa revolucionária. Não é obra de um indivíduo que vai para um laboratório e surge com uma resposta. A teoria que nós partilhamos, ela preconiza que essas respostas estão nas relações e não nas instituições e no espírito profético de algum cientista. Natália, você disse que para pensar isso tem que mudar o sistema, então? Não, tem que mudar a sistemática. Nós estamos falando pesquisa no sistema capitalista. Nós, enquanto profissionais, que temos uma direção, nós pensamos a pesquisa nesse sistema. Mas muda a sistemática, aí você foi muito feliz. Por que muda a sistemática? Porque eu preciso ir para as relações sociais. Consegue entender isso? Né? Agora, então, eu pergunto. Posso perguntar, Natália, você vai falar? Não, eu ia só falar que eu consegui entender. Eu posso fazer uma pergunta, então, nesse sentido, antes do slide, porque vocês foram brilhantes quando pensaram o seguinte, olha, o direito é para todos. Nós temos pesquisas para esse sistema e não para outros. A Milene pergunta, né, professor, então, uma pesquisa revolucionária é aquela composta por um conjunto de pessoas? Eu ia fazer essa pergunta e você já fez, eu não vou responder, eu vou perguntar para os que estão aqui. Quando eu falo relações sociais, eu estou falando de um grupo de pesquisadores ou eu estou falando da sociedade? Sociedade. Sociedade. Isso. Então, Milene, tem um conjunto de pessoas fazendo pesquisas para o Covid, mas eu não sei, dentre elas, quem está pesquisando as relações sociais. A violência doméstica cresceu no período de pandemia. Né? Nós temos que considerar isso. Não é um dado isolado. Né? A classe trabalhadora está sofrendo educacionalmente com isso.
E nós temos que nos esforçar, enquanto docente, enquanto discente, para extrair o máximo de conhecimento, de pensar nessas relações, porque a nós, parece que é um favor do sistema que a gente estude. Espero que ninguém ache aqui que é favorecido pelo sistema, tá? Esse sistema não importa conosco. Então, fazer pesquisas pensando as relações é não acreditar que a salvação vem das instituições. Aí, vocês, se conseguirem entender isso, eu vou ficar, nossa, extremamente contente, porque a gente dá um passo muito grande. Para Gramsci, né, que tem a teoria de Marx como seu arcabouço, olha, ele diz, é uma ilusão acreditar que a salvação virá das instituições. A salvação está na onde? Ou se é a salvação, né? Mas onde está a superação dos desafios? Nas relações. Pensando isso, ó, a salvação não vem das instituições, mas das relações, né? O que a universidade pode fazer para romper com o problema social que nós estamos enfrentando? Olha, vocês são universitárias, né? O que nós podemos fazer, enquanto universitários, enquanto pesquisadores, para romper com essas opressões, com essas explorações, né, que cada vez ganha níveis exponenciais, ou seja, enormes. Produção de conhecimento, pesquisas, criar soluções. Mais uma vez, eu gostaria de que vocês prestassem atenção na minha fala. Ó, a salvação não virá das instituições. Ó, a salvação não virá das instituições. E aí eu estou fazendo uma pergunta que ela não pode ser respondida dessa forma. Se a salvação não vem das instituições, quando nós pesquisamos, nós somos a instituição. Então, não somos nós que vamos pesquisar, né? Não é a nossa produção de conhecimento que vai mudar. Então, isso, Larissa. O nosso esforço como pesquisador é incentivar a luta. O nosso esforço, enquanto pesquisador, é adentrar os movimentos, é fazer das nossas pesquisas um incentivador das relações. As relações interessam. Pois não, Larissa? Desculpa. Seria, então, eu faço a minha pesquisa, só que a minha pesquisa tem que chegar a todos, né? Então, eu vou fazer, por meio dessa pesquisa, um movimento de luta, de resistência, e mostrando para todos e fazer esse nicho chegar em todo mundo para dar essa conscientização. Ele não pode ficar só no âmbito acadêmico, ele tem que... Você falou duas coisas diferentes, né? Vocês falaram duas coisas diferentes. Quando você faz isso, Larissa, você está inserida nas relações, né? Uhum. Ótimo. Então você entendeu. Agora, só que você não leva nada a ninguém. Por isso que você falou duas coisas diferentes. Não é você que leva, você está, né? Você está nas relações. Isso é dificílimo e dentro do sistema capitalista é possível, né? Quando você organiza em movimentos sociais, o que é a universidade hoje? A universidade, os direitos que a classe trabalhadora tem, foi o movimento de luta, não foi? Então, foi a universidade que, pensando na igualdade, estabeleceu? Não. Foi um movimento de luta, não é? Então, imagina se a sua pesquisa
né? Imagina se a sua pesquisa, ela capacita a luta. Imagina se a sua pesquisa faz com que os trabalhadores se reconheçam enquanto classe. À medida de falar o seguinte, mas, então se nós somos classe, então nós podemos nos juntar e requerer uma igualdade jurídica, e aí, nesse momento de luta, eles vão perceber que a universidade hoje, ela é diferente de 50 anos atrás, não é porque houve um progresso da ciência, é porque as relações... Isso. Então, a instituição, ela expressa as lutas sociais. Até aí, tudo bem, gente? Tem mais umas coisinhas assim nesse sentido, mas eu gostaria de saber se nós estamos não estamos de acordo, né? Mas, segundo Marx, ele diz que as relações sociais é que moldam as instituições, e não o contrário. A Milene fala incentivar a luta, isso. Trabalho de base, né? A Marina, você está em que ano? Em que semestre? Porque esse termo trabalho de base, eu não sei se todos vocês conhecem, né? E já é de quem já tem alguma leitura disso. O Ana fala, ciências sociais. Então, a Marina traz, fazer esse trabalho de base é esse reconhecimento de pertença a uma classe. As ciências sociais, fiz por 2 anos em outra universidade. Então, nesse sentido, fazer pesquisa revolucionária é romper com o que está aí. O que está aí? É uma pesquisa pontual. Olha, eu tenho um problema, e aí pontualmente eu vou lá e mexo nesse problema, querendo conservar essa sociedade meritocrática e excludente. Uma pesquisa revolucionária, ela pretende olhar para os movimentos da sociedade, os movimentos do capital, né, e potencializar a classe trabalhadora. Nesse sentido, é possível pensar uma sociedade, mesmo que capitalista, uma sociedade de relações sociais com potencialidade? Achei difícil de compreender essas duas falas suas. Potencializar classe trabalhadora. Sim, pode dar uns exemplos de que seria potencializar? Posso. Ó, as pessoas que são exploradas, elas têm consciência que estão sendo exploradas? Não tem. E quando você trabalha com um grupo de trabalhadores e eles reconhecem que são explorados e que isso pode ser mudado por meio da organização deles, né? Isso é potencializá-los. Quando nós, no processo de ensino-aprendizagem, estabelecemos uma igualdade de fala, quando nós deixamos bem claro que nós não fazemos favor para ninguém, todo mundo que está num ambiente é porque deve estar ali, é um lugar, né, dessa pessoa, enquanto pertencente a essa sociedade. Nós estamos potencializando. Quando nós rompemos com a meritocracia social, nós estamos dando possibilidades da classe trabalhadora se reconhecer enquanto tal. Sim, Janiana? Professor, os que percebem que estão sendo explorados, mas se contentam porque estão com medo de não serem ouvidos. Pelo que eu entendi, professor, tudo é luta mesmo, não tem outro jeito. Sim. E aí, eu não sei qual palavra que eu poderia usar, mas
despertar nas pessoas o poder dessa luta. Sei. Isso. É o nosso trabalho socioeducativo, né, Janiana? Você concorda? Concordei. É o nosso trabalho socioeducativo, é o nosso trabalho de base. E aí a Gabriela traz aqui, ó, que ao reconhecer enquanto explorado, você tem condições materiais que te impedem. Por exemplo, olha, você precisa comer. Só estou sendo explorado, mas eu estou comendo, estou alimentando meus filhos. Isso existe. Você olha, e se eu não for ouvido, eu acabo perdendo meu emprego, né? Não é esse tipo que eu e a Janiane estamos falando. Nós estamos falando o seguinte: nós precisamos de um sentimento coletivo. Coletivo, achar saídas coletivas. Não é daqui da nossa sala de aula que vai sair a solução para os males do mundo. Até porque, se saísse aqui, vocês poderiam questionar, professor, mas a saída não é da instituição. Claro que é complexo, não é dado, Marina. Porque se fosse dado assim, nós não vivíamos nessa sociedade, onde as opressões são legitimadas. Então, é complexo poder pensar numa salvação. Mas e quando a gente olha e diz, as relações sociais são importantes? E aí nós olhamos na história e vemos que todo movimento de luta, que não foram poucos, e não custaram também poucas vidas, elas deram resultado para a classe trabalhadora. Não foi o grande poder que estabeleceu alguns direitos para a classe trabalhadora, não foi. A Natália disse, mas eu acho que numa sociedade capitalista não haverá mudança de fato enquanto não houver sangue derramado. Tudo bem, mas a mudança jurídica é possível, Natália? Né? Você já me disse que é possível. Jurídico é. Por mais que façamos ponte entre relações sociais, o poder capitalista é muito grande. Perfeito. É muito grande, ele é alienante, ele se atualiza. Perfeito. Não há forma pacífica de mudar, eu creio. Ótimo, eu também creio nisso. Por isso que a gente começou com a palavra revolução. Revolução é uma mudança brusca na sociedade, né? Então, fazer uma pesquisa revolucionária, que é o nosso papel aqui, é pensar, para além de resolver um problema, pensar também nas expressões desse problema, nos rebatimentos que esse problema trouxe. Né? E aí eu vou colocar para vocês agora, eu vou colocar o que nós vamos fazer hoje. Aí você colocou mais, né, Ana Carla? Eu acredito que pesquisas sociais revolucionárias são fundamentais para a luta, mas temos que levar em consideração que o governo reafirma uma visão tecnicista de pesquisa, uma desvalorização da ciência básica, humana e social, e a desqualificação de qualquer forma de pensamento crítico. Isso. O poder que está aí, ele tem que desqualificar, né, Ana? Se não desqualificar esse pensamento crítico, é ele que vai ser colocado em xeque. É ele que vai ser colocado em xeque. Quando você fala em pesquisa, eu escuto TCC, é para eu pensar nisso? Também, né? Também. Mas quando eu falo pesquisa, claro que a nossa disciplina aqui vai te dar base para você pensar um problema, né? Olha, você pensa num problema para pesquisar para o seu TCC. Mas na nossa profissão, nós vamos nos deparar com alguns desafios que só pode ser vencido, segundo o autor, quando a gente nega essa primeira visão e faz pesquisa revolucionária. Você já ouviu dizer na educação que o problema educacional é porque as famílias estão desestruturadas? Você já ouviu essa culpabilização?
A Ana sim, você também já. Então, o que Thomas Kuhn diz, ele falou assim, olha, nós precisamos recusar esse pensamento imediato, recusar, e aí buscar nas relações sociais algo para superar o desafio da criança que não aprende, ou da criança que não tem acesso, né? Então, esses pensamentos do senso comum, Janiane, quando eu falo pesquisa, claro que vocês tenham que entregar um TCC no final aqui, mas a nossa leitura de mundo, ela não pode ser baseada no senso comum. Então, pesquisa no sentido amplo é você a todo momento recusar o que te foi dito, né, e superar os desafios que estão postos. Entendi, obrigada por explicar. Imagina. Ó, então vamos lá. Espero que vocês estejam vendo, né, a minha tela. Isso aqui nós falamos, né, a pensar a revolução científica, pensar a revolução e recusar o imediato, o que está posto, a resposta que a sociedade me deu. Até porque, se eu tenho um problema e alguém me oferece uma resposta do senso comum, eu tenho que recusar porque não tem solucionado. Vamos pensar de novo a falta de aprendizagem, porque nós estamos no ambiente educacional, né? Quando alguém fala o seguinte, olha, não aprende porque a família abandonou, a família é desestruturada. Falar isso não resolve o problema que se colocou, que é a não aprendizagem. Não resolve. Então, eu tenho que recusar. Tenho que recusar, porque se é um ambiente educacional, eu parto da ideia de quem está ali vai conseguir chegar no mesmo lugar que todo mundo. Então, eu não posso falar o seguinte, olha, tá assim porque isso, ou tá assim porque aquilo outro, como desculpa. Isso não é pesquisa. Né? Nós precisamos superar isso. Então, a ciência, ela prova tudo? Não. A ciência que está posta aí, ela é excludente, ela exclui a classe trabalhadora. Então, ela vai criando narrativas, né? Que para ter uma educação de qualidade, né, tem que ter isso, isso, isso e aquilo outro. E aí, quando a classe trabalhadora não se enquadra nesse padrão, é como se estivesse sugerindo para a classe trabalhadora que ela não devia estar na educação. Nós falamos isso, né? A paradigma é o modelo, tá? Então, nós temos um paradigma da ciência que está posta, uma ciência positivista, que nós queremos superar. Essa ciência, ela não considera a classe trabalhadora, né? Então, a ciência normal, ela tenta, tem algumas tentativas de desenvolver um padrão, né? E aí, a pesquisa extraordinária, ela tenta superar isso, né, para dar respostas mais efetivas para os problemas. Aí nós paramos aqui. Nós falamos que o papel da ciência era dar respostas para o que está posto. E o papel da ciência extraordinária é pensar não só o que está posto enquanto pontualmente, mas pensar as relações. Então, a atividade para compreensão é essa que eu gostaria que vocês anotassem, né? E isso vai ser entregue na próxima aula, né? Eu vou mandar o e-mail para vocês no grupo. Que é o seguinte, olha, eu tenho um problema para nós pensarmos aqui, né? Para pensar o que é ciência, o que é revolução.
Qual que é o problema? Aula no sistema remoto em serviço social em tempos de pandemia. Nós temos esse problema aqui. E aí eu retomo com vocês o paradigma lógico. Ó, o paradigma lógico, ele descreve, mas ele não responde um problema que é inédito. Tá? O que seria o paradigma lógico para pensar isso aqui? Olha, o serviço social, enquanto profissão, né, que ela se entende no conjunto das relações, né? Vamos pensar o paradigma apenas lógico, tá? Se fosse pensar aula no sistema remoto no serviço social, sim ou não, no paradigma lógico? Sim, eu acho que você não está vendo o chat, né? Não, não estou. Então, a grande maioria respondeu sim. Sim? Porque isso a gente consegue resolver, né? Mas é que vocês já estão com a teoria crítica muito imbuída em vocês, né? Mas o paradigma lógico é o encadeamento de ideias lógicas para um resultado final. Então, ó, nós, do serviço social, nós não aceitaríamos a aula no sistema remoto. Não, é lógico, né? Nós estamos preconizando as relações, nós pensamos que a aula no sistema remoto, ela não consegue vislumbrar todas as mazelas que tanto o docente como o discente está vivendo neste momento. Olha, é um paradigma lógico, né? Um encadeamento. Né? Então, nós, no âmbito da relação, no âmbito de fortalecer os coletivos, nós preconizamos o ensino presencial, de qualidade, saindo da rua, né? Você pode até me dizer, olha, mas isso não é possível, tudo bem, mas nós estamos aqui pensando um tema e pensando a apropriação dos conceitos, né? E o paradigma axiológico, eu volto aqui. Vamos pensar... Professor. Oi? Então, eu tinha entendido errado o paradigma lógico. Por isso que eu falei que dava para resolver, porque eu achei que era um paradigma que você tinha, que não tinha uma resposta. Sim, a lógica é esse cadeamento, né? Olha aqui, ó, que eu voltei para você, ó, paradigma lógico. É a teoria, o conjunto de teorias que forma uma visão de mundo e diz o que a ciência é. Então, a visão de mundo, a primeira, é essa, até porque o serviço social não tinha vivenciado nenhuma pandemia. Então, não tinha como pensar a profissão e também a formação na pandemia. Então, ó, você consegue visualizar a observação que está na minha tela? Sim. Lê para mim, por favor. Mesmo essa verdade precisa de condições ideais. Então, o paradigma lógico, ele precisa de condições ideais. Então, ele fala o seguinte, olha, vamos garantir educação de qualidade, né, presencial, né, e que nós possamos fortalecer docentes e discentes, né? E, para isso, nós não podemos aceitar, né, que o trabalhador não tem aquele momento para estar presente na instituição. Então, muitas das lutas, por exemplo, educacionais, foram para transporte, porque os discentes não tinham condições de se transportar, e aí, como o ensino era presencial, começou a se fazer um movimento, e aí pressionou a prefeitura, e aí pressionou a própria universidade, né, para ter bolsas, né, para que o discente pudesse se manter. Então, o fato
de estarmos reunidos presencialmente, possibilitou visualizar coisas infinitas. Então, quando no paradigma lógico, ele precisaria, né, de uma condição ideal para ele existir. Ok? Entendi, professor, obrigada. Imagina. E aí depois eu queria também pensar para vocês os paradigmas axiológicos. Então são dois exercícios, né? Você pega aquele problema que é a aula remota e aí analisa sobre o paradigma lógico e depois sobre o paradigma axiológico. Então, olha, o que seria a axiologia? É uma interpretação que revela simplicidade e coerência na forma como as teorias resumem a realidade. E essas características contribuem para a sua aceitabilidade por parte dos cientistas. Exemplo, né? Paradigma materialista, inserido por meio de uma estrutura e superestrutura. O que seria, para nós, essa simplicidade? Reduzir, né? Nos valores sociais, assim, ó, é possível, não é possível. Quando a gente reduz, uma pesquisa falou o seguinte, olha, nós sabemos o que nós precisamos, mas não temos verba para tal empreitada. Sabemos que os trabalhadores precisam de transferência de renda, mas o governo brasileiro não tem renda para distribuir para todos. E aí nós nos contentamos em pensar a sociedade de maneira simplificada assim. Diante disso, ó, nós temos esses paradigmas e um problema. Como quebrar esses paradigmas estabelecendo uma resposta extraordinária? Porque o que nós estamos vivenciando hoje é uma coisa inédita. Logo, nós precisamos de algo inédito para pensar esse momento. Né? Para essa atividade, eu gostaria, assim, olha, de um parágrafo bem construído, mas breve, tá? Fala assim, olha, para pensar a aula no sistema remoto de serviço social em tempo de pandemia, eu preciso de considerar isso, isso, isso e isso, para mim começar a fazer uma pesquisa extraordinária. Não é para você fazer uma pesquisa com esse problema. Né? O que você pensa que é revolucionário ao pensar esse problema? Entenderam a proposta? Eu acho que eu entendi. Eu poderia falar, por exemplo, para a aula remota dar certo, eu teria que pensar na questão de computadores para todos, por exemplo. É isso, isso. Isso, porque assim, ó, pois não. É para fazer o quê? É para texto ou é só para pensar nas ideias para a próxima aula para poder te falar aqui? Não, a turma é muito grande, vocês vão enviar por e-mail para mim, e aí vai valer como atividade concluída, né? Porque tá vendo que nós não estamos fazendo chamada, né? Uhum. Então, aí faz o texto e manda por e-mail. Isso, aí eu vou colocar acho que tem gente querendo entrar aqui. Não tá não. Ó, aí eu vou mandar por meu e-mail para vocês. Vou mandar o meu e-mail e aí vocês vão, até o dia 30, mandar para mim, porque aí funciona como a nossa lista de presença, porque tem pessoas, nós estamos falando aqui das condições materiais, tem pessoas que não estão conseguindo acessar em tempo real a nossa aula. Então, nós precisamos considerar essas pessoas na nossa sala. Como que nós vamos considerar isso? A gente não tem os meios, né? Oi? Eu não entendi. Você falou comigo? Não, eu falei que muita gente não tem os meios. Isso.
E aí nós estamos exercitando isso, né? E aí essas pessoas vão poder assistir a aula depois e vão poder fazer atividade. E fazendo atividade, elas vão acompanhar o curso. E acompanhando o curso, mandando para mim as atividades, vão ter a presença garantida. E é a minha maneira de pensar uma aula remota extraordinária. Pode não ser a melhor, mas eu só consigo fazer isso à medida que nós vamos exercitando isso no coletivo. Professor, Uhum. por exemplo, tem a ideia do computador, né? Então eu tenho que dar uma solução também de como e de onde eu teria o dinheiro para dar computador para todos. Se nós fôssemos desenvolver uma pesquisa, né? Mas nós não vamos, nós vamos só pensar no paradigma lógico e axiológico, né? Ou seja, recusar primeiro aquela resposta apressada. A aula em sistema remoto não funciona, né? E aí depois você pode falar assim, não, tudo bem, então vamos recusar essa primeira fala. E aí depois falar o seguinte, olha, então, vamos gravar a aula e deixar disponível também. Porque isso resolve. Aí você vai falar o seguinte, olha, nós precisamos de mais. Nós precisamos pensar também se nós conseguimos ver outros rebatimentos da aula remota. Essa aula remota esconde algum problema? Aí, se você conseguir enxergar isso, você está fazendo uma ciência extraordinária. Então, nesse momento, eu quero um parágrafo só, né? Você dando uma resposta para aula remota em tempo de pandemia, considerando quem? A classe trabalhadora. E aí eu anoto os processos, então, tipo, como fazer isso, como resolver isso. Você quer os processos. O como não, porque o como é depois, né? Porque aí você vai estabelecer os meios para chegar. Primeiro nós precisamos identificar, agora eu entendi a sua pergunta. Agora nós vamos identificar. Quando eu estava preparando a aula, eu identifiquei que nem todos têm acesso. Quando eu estava preparando a aula, eu identifiquei que eu vou ter um desafio, que é a questão da presença. Então, eu estou identificando. E à medida que você identifica, coletivamente, nós buscamos superar. Agora que eu entendi a sua pergunta. O como é o exercício segundo. Então, nós precisamos, para esse momento, estabelecer o quê? O que eu preciso superar? Tá, eu acho que eu entendi, não tenho certeza, mas acho que eu entendi. Então, tenta verbalizar para mim. Tipo, como que eu vou fazer? Tipo, então o que eu preciso? Mas a gente meio que já sabe o que a gente precisa, né? Porque a gente tá vivendo esse momento. Então, por exemplo, a gente precisa gravar as aulas, né? Sim. E isso já tá acontecendo. Sim. E aí, como que eu faço algo diferente, extraordinário? Então, isso já tá acontecendo. Esse é o desafio, mas eu vou te colocar mais algumas coisas, porque eu não... eu acho que algumas pessoas estão pensando. Todo mundo está vivenciando as mesmas dificuldades, por exemplo, que é a questão material? Não. A questão material já resolveria? Não, porque precisa da internet. Internet, que também está no âmbito material, né? E pensar assim, olha, com a questão material, mas as pessoas distante, isso facilita a opressão de alguns grupos sociais? Sim. Tem como pensar algo para que as pessoas possam entrar em contato e se ajudarem ou caminhar para um coletivo mais forte, né? Porque é o seguinte, eu estou pensando aqui nas jornadas duplas
triplas, né, que muitas pessoas estão tendo que fazer por conta do ensino remoto. Tem como a gente pensar alguma coisa para fazer uma pesquisa extraordinária, para pensar essa classe trabalhadora que, caso tenha acesso aos bens materiais, não tem o tempo? Tem como eu pensar nisso? Tem como eu pensar em algo dentro dessa aula remota para, de repente, alguém ou algum grupo que sofre violência ter isso à tona, no sentido de superar esse tipo de violência? Porque a aula remota, ela conecta, né? Ela conecta todos nós, dá a possibilidade, né, de um ensino autogerido, né, que você pode ver a aula, fazer as anotações onde você quiser, mas, por outro lado, distancia corporalmente as pessoas, né? Aí cada um manda o resultado das suas pesquisas, mas e as relações ficam em segundo plano. Será que tem como eu pensar algo? E é só elencar mesmo, olha, numa aula remota, esse grupo sofre, esse grupo aqui está sofrendo. Para além do que é uma coisa muito importante, né, que é as questões dos bens materiais. Para além dos bens materiais, eu consigo visualizar outro problema da aula remota? Eu entendi agora. É bem complexo, tipo, bem, tudo essa imensidão é bem complexo, né? Mas você vê que à medida que você se põe a pensar, você não pensa numa mãe que está vendo a aula remota? Eu não tinha pensado numa mãe também, poderia pensar nesse ponto. Isso. E aí, é direito dela, não é? E se a pessoa também tem alguma dificuldade de aprendizagem, a aula Isso. remota é bem delicado nessa questão. E quem falou? Questão da dificuldade? Eu. Qual é o nome? Oi? Antônio. Isso, Antônio. E aí essa pessoa, essa pessoa acaba sendo excluída, né? Porque aqui, ó, eu estou dando aula para um computador, agora eu não estou nem vendo vocês, né? Estou com a minha tela aberta. E aí, eu acabo excluindo, né? Eu gravo a minha aula, eu mando o exercício, tudo, e muitas das vezes, essa dificuldade fica a cargo do próprio discente, da própria discente. Então, eu acho que o exercício é para isso, é para identificar, né? Identificar o que nós, enquanto classe trabalhadora, estamos vivenciando nesse tempo pandêmico. E recusar respostas imediatas do sim e do não, ou resposta, olha, vamos esperar, está chegando, né, uma solução. E aí, nesse movimento, nós começamos a pensar para além do que está posto. Ó, então, olha aqui, ó. A pesquisa normal é aquela que explica o que está posto, né? E dá justificativas. Então, ó, o papel da ciência normal é explicar um fato pelo modelo que existe aqui. E não tem novidade científica. Por exemplo, ó, o planeta ele é composto por gases. Então, o paradigma dominante logo explicará
que para haver vida tem que apresentar condições como, tem que ter esse gás, essa estrutura. Então, ó, ele descreve um modelo e a partir do modelo dá uma solução. Então, uma pesquisa normal, quando pensa no ensino remoto, ele vai falar o seguinte, olha, a universidade está aí, né? Os professores estão dando aula. Logo, vocês têm que se adequar. Uma pesquisa normal, que vai encadeando as ideias, né? Como se o acesso à educação fosse o suficiente. Porque é isso que a ciência normal na educação está dizendo. Ó, se você tem acesso ao ensino superior, aí é com você, né? Eu acho que eu entendi. A pesquisa extraordinária, acho que o próprio nome já diz, ela tenta analisar os problemas que estão sendo envolvidos nisso. Eu acho que ele vai além do que se vê. Analisa todos os fatores, é isso? É isso. Para você, pessoalmente, só o acesso à universidade já garante que você vai ter condições de permanecer nela? Claro que não. Perfeito. Mas para você isso é visível, porque você é universitário e você tem uma leitura de mundo. E eu estou inserido nela também, né? Você está inserido nela. Agora, quantas pessoas fora da universidade pensam como você? Da classe trabalhadora, porque a classe abastada, ela não quer você aqui, né? Uhum. Não quer. Quantas pessoas considera que você é um privilegiado por estar na educação superior? Aí você diz, não tem nada a ver com privilégio. Tem a ver com uma sociedade excludente e que eu tenho que lutar muito para estar aqui e eu tenho que também lutar para que mais pessoas venham, né? E não é a favor de ninguém você estar aqui. E estar aqui não quer dizer acessar os bens sociais dessa sociedade. Precisamos mais, né? Só que a pesquisa normal vai falar o seguinte, tem vaga. É só você se capacitar. Uhum. Concorda ou não? Concordo. Então, a ciência, ela traz respostas transitórias, né? Qualquer problema que não seja explicado pelo paradigma que está aí, é suspenso até melhor oportunidade. Ou seja, se eu não tenho uma opinião formada sobre ensino remoto sim ou não, vamos esperar, vamos pesquisar melhor, né? Só que a classe trabalhadora, ela precisa continuar unida num coletivo, ela precisa acessar os bens culturais através da educação, ela precisa estar inserida neste movimento. Então, eu tenho que dar respostas extraordinárias. Então, os paradigmas colocam condições de explicações de seus processos. Então, fala o seguinte, só não vai ter aula porque nós estamos na pandemia. Isso não é pesquisa extraordinária. Nós precisamos falar o seguinte, olha, não vamos ter aula, mas não vamos ter o quê? Né? Para que haja transmissão cultural, para que ninguém tenha perca educacional, para que o processo não se interrompa. Por isso que existe uma anomalia na ciência normal. E essa anomalia que é o que nós vamos tentar superar. Agora eu vou voltar para cá. Eu acho que agora vocês já estão me vendo, né? Então, nós estamos encaminhando agora para o final. Então, eu não estava vendo o chat, né? E aí algumas falas também que é difícil de ouvir por conta do microfone. Professor, para mim não apareceu os slides. Será que é porque eu estou pelo celular?
Aliás, eu só tenho celular, né? Tá. Para mais alguém não apareceu? Deixa eu ver aqui no chat. Vocês viram meus slides, pessoal? Professor, Oi, Lai. eu vi, mas se você puder mandar para o e-mail da turma os slides. Tá, eu vou mandar. Eu vou mandar porque aí eu vou mandar também um livro do Thomas Kuhn, tá? Uhum. E aí eu vou mandar um livro, aí vocês podem pesquisar para não só fazer uma pesquisa com base no que nós estamos conversando, mas se apropriar da ideia. Então, Janiana, talvez, o que pode ter acontecido? Quando acontecer isso, né, você me avisa, eu te dou um tempo de você sair e entrar, né, para ver se o seu celular, ele reconfigura. Na aula passada, você conseguiu visualizar o meu slide? Janiana, então, na outra, isso acontece, pode ser a questão da conexão. Então, você avisa, tá? Eu paro e espero você deslogar e logar novamente. Às vezes funciona. Tá? Então, olha, eu vou colocar, quem não estiver, a Larissa colocou aqui o endereço do e-mail da turma, né? Isso é importante, eu vou recortar e colar aqui o e-mail da turma. Mas nós temos um grupo de WhatsApp. Você vai enviar o seu e-mail para a gente mandar o texto? Vou mandar, já anotei aqui, ó, o e-mail, vou mandar o PPT, né, que é a projeção, o livro, e dentro da apresentação tá a proposta de pensar extraordinariamente, né? A Nayara está pedindo para alguém colocá-la no grupo. Alguém pode fazer isso? Tá? E a Marina vai te colocar, tá, Nayara? E eu vou mandar tudo isso para vocês. E também vou mandar pelo e-mail. Vou mandar por e-mail. O WhatsApp, para mim, é mais fácil porque é uma comunicação rápida, né? Ó, mas para agora. A ciência normal, ela dá respostas para os problemas que já estavam aí. Problemas novos, né? Problemas novos precisa de uma pesquisa extraordinária. E para fazer pesquisa extraordinária, nós precisamos pensar em várias variáveis. E essas variáveis estão na onde? Nas relações sociais. Ó, tem um link do grupo aí, quem não estiver, acessa. É mais fácil. Obrigado, Kelly. Alguém tem alguma dúvida sobre a nossa atividade pro dia 30? Deixa eu só ver se eu entendi. O senhor quer que a gente responda aquela pergunta, né, da pandemia, de acordo com as propostas que você colocou embaixo. A gente envia por e-mail, mas a gente não precisa fazer uma pesquisa, é só de ler o livro e de acordo com o nosso entendimento. E aí você aponta. Você entendeu que fazer uma pesquisa revolucionária é dar uma resposta inédita a um problema inédito? Aham. Ótimo. Porque o que está aí, Larissa, é o seguinte, ó, chega um problema e a pesquisa normal diz o seguinte, olha, para isso não dá mesmo, porque não tem como as pessoas acessarem a aula. Então, não tem aula. Sim. Então, isso era uma resposta primeira, né? Então, a pandemia trouxe um problema inédito e nós temos que pensar de forma inédita. Claro que isso é um exercício, porque nós não estamos nos reunindo, você não está com um grupo de mulheres, você não está
com um grupo de trabalhadores que estão dobrando a jornada. Então, você tem que fabular, né? Então, qual é o exercício? Você pensar na sociedade, tem pessoas que estão dobrando a carga horária? Estão. Tem pessoas que estão desempregadas e não têm acesso à internet? Tem. Tem pessoas que só têm o celular? Sim, inclusive aqui na nossa sala, né? E será que vai causar algum rebatimento ficar assistindo aula no celular? Fisicamente isso não vai trazer nenhum rebatimento para as pessoas no olho, nas costas? Será que todo mundo que está assistindo aqui tem um local específico para assistir às aulas? Uhum. É pensar nisso, pensar em todas as coisas. Não é dar resposta, porque a resposta é coletiva. Primeiro é suscitar os problemas. Certo, obrigada. Eu que agradeço. Ó, pessoal, agora eu vou parar aqui já a gravação, né?